Bom, a gente já está começando a gravar, né, então vamos começar, né? Bom, boa tarde a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui hoje para a gente compartilhar conhecimento com essa colega da nossa rede de jornalismo Imaginário e Memória e professora da Unisul, Heloísa Junclaus Preis Moraes, que vai falar conosco para nos facilitar também essa aproximação acadêmica e afetiva com o nosso mentor agora nos textos do grupo de pesquisa, que é o Michel Maffezoli. Então, Heloísa vai nos brindar hoje com essa palestra Em Busca da Razão Sensível, Noções para uma Sociologia Compreensiva, de Michel Maffezoli. Não é bem uma palestra, né, Heloísa? É uma conversa, mas muito importante para nós, muito aguardada, e eu queria, assim, de uma maneira muito simples, apresentar para vocês a Heloísa, que é uma colega muito querida. Nós já compartilhamos várias participações, né, em livros, em eventos, em bancas. Ela é doutora em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul, docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Linguagem da Unisul, líder do grupo de pesquisas do Imaginário e Cotidiano e bolsista de pesquisa do Instituto Ânima. Eu estou colocando, né, uma muito simples, tá, Heloísa, a sua apresentação, mas eu acho que você já fala tudo pela tua história, inclusive de vários livros. Eu deixei um aqui que eu tenho, que você me presenteou uma vez, né, que é Mídia, Cotidiano e Imaginário, que você organizou com a Eunice Simões Lins. Então, eu acho que a Heloísa tem, assim, uma vivência acadêmica, uma história de vida e um trabalho com o imaginário, né, que vai nos ajudar muito também esse acesso ao conteúdo dos estudos, do pensamento do Michel Maffezoli. Por isso, nós temos que te agradecer muito, Heloísa. Lembrando que você está aqui fazendo, como eu tinha falado antes da gravação, um pré-evento dos nossos 10 anos, né? Semana que vem teremos 2 dias de comemorações online dos 10 anos do nosso grupo, e você, de certa forma, está trazendo para nós essa abertura de conhecimento e de afeto em relação a essa data que é tão importante para nós. Cris, muito obrigada. Eu me sinto muito honrada, né, de estar essa tarde aqui com vocês, revendo pessoas queridas, né, que a gente já tem uma relação afetiva e acadêmica. Eu acho que isso que nos torna o nosso trabalho tão bacana. E mais ainda, então, agora sabendo que estamos em data comemorativa, né, nos 10 anos do grupo, a quem eu já desejo vida longa e muito produtiva, né? Primeiro, assim, eu quero dizer que, como a Cris falou, de maneira nenhuma uma palestra, nenhuma aula, né? Tomara realmente que seja um bate-papo, uma conversa, me interrompam a qualquer momento, né? Contribuindo, apontando aí as leituras que vocês já vêm fazendo. Eu acho que é mais nesse sentido de diálogo mesmo, né? A apresentação que eu montei, vocês vão ver assim que é super, super sucinta, é mais para direcionar a nossa conversa, né, e guiar meus pensamentos aqui para não fugir do tema proposto, mas falar de Maffezoli me alegra bastante, assim, porque ele me ajudou a me formar, né, talvez, mesmo sem saber, eu já tive a oportunidade de dizer isso para ele, mas o que eu sou como pesquisadora, o tipo de pesquisadora que eu busco ser, né? E aí eu pensei isso no título, né? E não esqueci de botar a apresentação, tá? Estou só fazendo uma introduçãozinha aqui para iniciar a nossa conversa. Em busca desse título que eu propus ali para a nossa conversa, né, Em Busca da Razão Sensível, é a minha busca, né? Eu tento sempre, assim, com as minhas pesquisas, buscar essa razão sensível. A sensibilidade é uma marca, né, das nossas pesquisas, do tipo de professor e de orientação que eu busco, né, trabalhar no grupo, e isso eu encontrei em Maffezoli, né? Então, ele é um achado, e eu fico muito feliz de lê-lo, né? Eu leio o Maffezoli, e vocês vão ver já na apresentação, vai fazer 20 anos ano que vem, né? Porque são os 20 anos em que eu vou comemorar o meu doutoramento já lá com o Juremir, então essa aproximação já tem
uma longa data. Muito embora eu disse para a Cris, né, que o convite é uma honra, mas coloca a gente assim numa tensão, porque de maneira nenhuma eu quero que vocês me vejam como uma especialista de Montessori, tá? Eu sou uma leitora, ele contribui para as minhas pesquisas, né, para as nossas pesquisas aqui do grupo. Eu expliquei para a Cris, assim, como ela falou, né, o nosso grupo é imaginário e cotidiano, então, a gente centra toda a nossa pesquisa, né, nesse conceito de imaginário social, divididos aí entre duas grandes perspectivas, né, que não são distintas, né, elas conversam muito, mas tem áreas de saber, vem de áreas de saber diferentes, então isso acaba dando nuances diferentes, né, então a gente trabalha com a antropologia do imaginário de Dirhan, né, e também aí por consequência, né, pela busca histórica que o próprio Dirhan faz em Bachelard, mas então o Dirhan tem essa pegada, essa perspectiva antropológica, né, e também, né, sendo aí um caminho consequente, Maffezoli nesse olhar mais sociológico do imaginário, né, então muitas vezes são trabalhos que escolhem percursos diferentes, muito embora os conceitos não sejam divergentes, mas o olhar é diferente, né? Então, o Dirhan, ele vai olhar muito mais para essa formação da imagem, né? Os sentidos que a imagem tem, individualmente, embora entenda o indivíduo como um ser complexo, né? Então, essa formação da imagem num duplo caminho, ou numa ligação de polos aí, duplo, né? Ao que ele vai chamar de trajeto antropológico. Então, essa formação de imagem que tem um polo biopsíquico, então o nosso biológico e a nossa psique produzem imagens, então a gente tem lá desde as intenções de gestos, né, até a questão dos arquétipos, dessas imagens, né, inconscientes que estão predispostas a serem preenchidas de sentido, e o outro polo desse trajeto antropológico, que são as intimações do meio social, né, sociocultural, datado aí num tempo e num espaço. Então, o Dirhan, ele vê essa complexidade da formação de imagens, ao ponto que Maffezoli, por ser um sociólogo, ele vai olhar, ele vai dedicar o seu olhar muito mais para esse polo sociocultural, né? Então, ele, muito embora a gente vá ver, né, nas leituras que ele tem sim, e que ele respeita essa ancestralidade mitológica nas nossas formações simbólicas, não é a isso que ele se dedica, ele vai se dedicar ao como é que as coisas fazem sentido coletivamente em determinada época, né, de maneira simbólica. Então, esse olhar vindo da sociologia, diferente da antropologia de Dirhan, dá o tom, né, de tipo de estudo que a gente faz. Então, dependendo do objeto do aluno, né, que a gente tem no grupo de pesquisa e do qual eu oriento, a gente escolhe uma teoria que melhor responda a esses nossos anseios, né? Então, se é algum sentido que depende muito dessa formação biopsíquica, também a gente vai para os caminhos durandianos, né? Se a gente está entendendo um movimento social e que a gente precisa entender esse sentido, esse olhar do aqui e agora, como ele fala muito, né? Um recorte de uma época, então a gente vai, né, para Maffezoli. Embora também em algumas pesquisas a gente consiga metodologicamente, teoricamente, dialogar entre as duas perspectivas. Já tivemos alunos, né? Alguns que escolhem o caminho de Dirhan, alguns que escolhem caminho mais puramente, né, Maffezoli, e alguns alunos que a gente já conseguiu conciliar essa perspectiva, principalmente em teses, né, que a gente tem um fôlego maior de unir teorias, né, e perspectivas, então, de perceber, assim, tanto a trajetória, né, de um objeto, de um símbolo, de um sentido, no sentido antropológico quanto sociológico, né? Então, só para a gente demarcar que
São caminhos possíveis, né? E que Maffesoli, então, trata bem dessa perspectiva da sociologia do imaginário, tá? Que é o que a gente se dedica. Então, agora sim eu vou colocar aqui a minha apresentação. Não vou mais ver vocês, mas, por favor, me interrompam a qualquer momento, tá? Não vou ver ninguém chamando, mas é só chamar verbalmente. Vamos ver aqui. Ok aí? Acho que sim, né? Tá ok, Heloísa. Isso, então, esse é o para quem não conhece visualmente, né? É o Maffesoli. É uma figura muito simpática, né? E acessível, assim, então, essa busca da razão sensível, por isso que eu digo, assim, né, que quando a gente tem um contato com um autor que a gente toma para si, né, como um autor de leitura, que nos ampara nas nossas pesquisas, esse autor não é só aquilo que escreve, né? Eu sempre penso assim, né? Essas relações afetivas se estendem também a essa imagem, né? A essa aura, que é uma palavra que ele usa bastante para identificar assim, o que é um imaginário, né? Essa aura da pessoa também nos toca, né? E se nos toca, nos afeta, né? Traz esses afetos, contribui para que a gente possa ter uma ligação teórica, né, mais profunda. Então, Maffesoli, eu acho que além de todos os seus escritos, o tipo de escrita, como ele pensa, né, é o tipo de autor que muitas vezes a gente lê, e já deve ter acontecido com vocês, não necessariamente com Maffesoli, mas autores dos quais vocês admiram, de a gente lê trechos e diz assim, puxa, é isso, né? Vários dos meus textos ali no post-it eu boto é isso, mas no sentido assim, eu gostaria de ter escrito isso, né? Porque a gente acredita, porque a gente se encontra, né? Porque a gente produz sentido em relação àquelas passagens. Então, uma Maffesoli me traz esse tipo de sentimento, né? E aí eu explico por quê, assim. Eu acho que o Dirhan vai falar que o imaginário... Heloísa, deixa eu só te interromper um segundo, é só porque tem uma tarjazinha que aparece aí, Meet Google, então você pode aqui. ocultar. Isso. Tá. Pronto. Obrigada, Cris. Então, o Dirhan ele vai dizer que o imaginário tem sempre um viés de ancestralidade, né? A gente tem sempre um fio histórico que a gente vai produzindo, reforçando e ressignificando também imagens, sentidos, mas que os nossos ancestrais, mesmo que a gente não tenha consciência disso, nos ajudam a formar os sentidos com os quais a gente vê o mundo. E aí, então, eu apresento, né, aqui a minha rede ancestral para entender como eu encontrei Maffesoli. E foi através do professor Juremir, né, que foi meu orientador de mestrado e doutorado, então não tinha como ser diferente, né, não tinha como eu não ler Maffesoli, né. Essa apresentação, né, e que não foi uma apresentação só visual no sentido dos livros, a oportunidade riquíssima que o próprio Juremir nos ofertava enquanto orientandos, do contato com esses autores, né, que ele tem uma proximidade muito forte, inclusive de orientação, né, então o orientador do orientador, né, de promover esses encontros, né. Então, a minha passagem por essa, ou a minha passagem por Maffesoli, não, a passagem de Maffesoli em minha vida, né, começa através do professor Juremir. E aí é uma passagem que eu costumo dizer, e essa é uma ideia que eu apresentei, inclusive, para o professor Maffesoli. Eu até vou fazer um parênteses aqui, contar um adendo, as histórias cotidianas, como ele tão bem valoriza, né, nos seus livros e nos seus estudos. Ele vai dizer que o espírito do tempo é justamente a gente entender
as miudezas cotidianas, né, como aquilo que talvez não está presente nas grandes narrativas, forma o espírito de uma época, o estilo de uma época, né, que são conceitos e noções bem caras a ele, eu vou me permitir contar essa passagem para vocês, né. A passagem que se transformou em imagem é o momento que eu percebi que eu queria ter uma Fesoli como um referencial teórico, né? Um dos hoje, mas na época eu tive essa percepção em relação a ele. E aí, uma vez, já vou dizer qual é essa imagem, mas uma vez, uma colega da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, que tem um grupo de pesquisas em atendimento afetivo em enfermagem, em saúde, né, um grupo de enfermagem que trabalha essencialmente com uma Fesoli, trouxeram uma Fesoli, né, esse pessoal, a UFSC, e convidaram alguns pesquisadores que trabalham com uma Fesoli para comentar, né, ou para explicar justamente isso, assim, de uma maneira mais intimista, mais subjetiva mesmo, quando e como uma Fesoli passou a fazer parte da trajetória acadêmica de cada pesquisador ali daquela mesa, né? Era uma mesa redonda, enfim. E eu era a última a falar. E aí era um seminário internacional, falaram algumas professoras da América Latina que trabalham muito a questão da enfermagem, né? A atenção à saúde através desse olhar de uma Fesoli, né? Do afeto, da proxemia, né? Das relações cotidianas. E aí, enfim, eu acho que falaram 3 professoras antes de mim, 3 professoras do exterior, e quando a última estava terminando a fala para passar para a minha vez, eis que a mesa ficava embaixo, assim, era um auditório, a entrada era em cima e descia, e embaixo ficava a mesa, né? E quando ela ia passar a palavra para mim, abre a porta lá em cima, eu levanto a cabeça assim, né, da mesa, abre a porta lá em cima, aquele senhor simpático de gravatinha borboleta, que eu me dei conta ia me ouvir falar sobre ele, né? Então, vocês imaginem o gelo que a pessoa sentiu de perceber que ia falar, né, da pessoa presente. Foi, assim, uma experiência acadêmica, né, e de vida que eu não esqueço. Então, por isso que eu disse para vocês que essa importância de uma Fesoli e como uma passagem textual, teórica, se transformou em imagem, eu tive o prazer de contar pessoalmente para ele, né? Ele entende bem o português, embora não fale com fluência, assim, né? As palestras são sempre traduzidas, mas o que a gente conversa em português com ele entende muito bem. Então, obviamente, ele entendeu, né, a minha palestra, ele muitas vezes concordava com a cabeça, e depois ele chegou, né, porque na sequência era uma palestra dele, e em alguns momentos ele fez referência ao que eu falei na palestra dele, né, então foi um momento muito bacana e marcante, assim, que reforça essa nossa relação, né. Então, por que eu digo que a passagem se transformou em imagem? Porque eu lembro exatamente fazendo a minha tese, quando, eu acho que era dissertação ainda, a dissertação, e quando eu li essa passagem e que eu tive esse momento que eu falei para vocês, assim, desse sentimento de, puxa, é isso, essa visão de mundo que eu tenho e que eu queria ter nas minhas pesquisas, né? E que eu não queria entender o mundo como um dever ser, né? Eu não queria ter essa prepotência, essa audácia teórica de que com as minhas pesquisas eu dissesse, né, através do meu objeto, como eles deveriam se portar, se estavam acontecendo de maneira certa ou errada. E essa passagem se transformou em imagem, né? Eu acho que isso é muito bacana e remete ao que o próprio Maffezoli nos diz nos livros dele, que quando a gente produz sentidos, né, e isso vai modulando a nossa forma de ser, isso se torna uma imagem com a qual a gente se constrói.
Então, a passagem foi a seguinte, né? É uma passagem do próprio Maffezoli, num livro organizado pelo professor Francisco de Menezes Martins e do Juremir, né, que diz assim: Carpe diem de antiga memória, que traduz bem o hedonismo disseminado. O gozo não é mais remetido a algum hipotético amanhã que canta. Não é mais transferido para um paraíso do futuro, mas vivido do jeito que dá no presente. A existência não passa, de qualquer maneira, de uma sequência de instantes eternos que devem ser vividos da melhor forma aqui e agora. Me digam se isso não é quase poesia ao invés de texto teórico, né? Olhem só, a vida não passa, a nossa existência não passa de uma sequência de instantes eternos que devem ser vividos da melhor forma aqui e agora. Essa frase, ela é muito tocante porque ela é bonita, né? Esse conceito do instante eterno, ele é lindo. Vividos, né, no aqui e agora, que é uma noção essencial na própria sociologia compreensiva, né, do Maffezoli, quer dizer, o presenteísmo, a gente vai comentar nos conceitos chaves logo a seguir, mas ela motiva a gente encarar o objeto, né? Encarar a vida de pesquisadora, né? Ela nos forma enquanto pesquisador. E aí, depois, quando eu fui estudar o imaginário infanto-juvenil, né? Essa frase, essa passagem que se transformou em imagem para mim, ela fazia sentido e me fazia ver que eu não podia julgar, eu estava ali para entender o presente, né? Entender essa existência e esses instantes eternos do momento que aquelas crianças jovens, né? O imaginário infanto-juvenil aí, na época eram crianças de 10 anos, faziam na minha pesquisa com a relação com os conteúdos virtuais, né? Então, coisas do tipo, as crianças tinham como ideal de identificação e projeção os youtubers, né? Na atualização da pesquisa. O que isso nos diz? O que isso tem de sentido na existência dessas crianças? Né? O que eles fazem no aqui e agora com isso? Tendo uma correspondência coletiva disso, o que isso nos diz de uma época? Sem querer julgar se o youtuber é certo, se o youtuber é errado, o Maffezoli vai nos dizer isso, assim, como fazer entender uma época pelas características que ela vai assumindo sem esse julgamento. E então essa passagem, né, ela se transformou em imagem. Sempre que eu penso em Maffezoli para entender novas noções, né, em profundidade, as relações que ele faz, eu sempre penso nessa, e confesso que eu já tenho ela, assim, decorada, né, então, às vezes, me vem, assim, à mente, cara, eu confesso mais ainda que eu entoo ela, né, eu começo, Carpe diem de antiga memória, que traduz bem o hedonismo disseminado. Olhem só, as pessoas querem aproveitar o momento, e isso está disseminado. O que isso nos diz sobre a sociedade da época, sobre um objeto da época, sobre uma situação da nossa época, né? O que nos fala aí sobre viver do jeito que dá no presente, né? Olha aí o presenteísmo, ver o aqui e o agora, sem uma preocupação de honra um passado e honra um futuro, né? Então, nos ajuda a entender muito do nosso contexto atual, mas também de nos formar como pesquisadores. Por isso que eu acho que essa passagem se transformou em imagem para mim, né? Então, eu parto sempre do princípio de instantes eternos que se multiplicam no nosso cotidiano, né?
O que é um instante eterno? É quando a gente tem uma vivência, mesmo que cotidiana, corriqueira, banal, mas que se transforma pelo tempo que a gente dedica a ele, pelo sentido que a gente dá. O Eliade vai dizer, né, que a gente sacraliza alguma coisa, né, a gente tira do rol daquilo que é profano quando a gente dedica um tempo especial a alguma coisa. Então, se a gente passa sempre pelo mesmo caminho, né, é uma rotina profana para ele. Mas o dia que a gente parou para uma flor chamou atenção e a gente consegue olhar aquela flor num tempo diferente, parou a nossa rotina, parou aquele tempo comum para apreciar a flor, para pensar em alguém, produzir sentido, e aquilo nos tomou, nos afetou, mesmo que depois a gente continue a nossa rotina, continue caminhando e vá aos nossos compromissos, aquele instante ele se sacralizou para a gente. Com certeza, na nossa memória, vocês que são estudiosos de memória, muito mais do que eu, vão entender que essa ligação afetiva vai fazer com que eu consiga atualizar, trazer ao tempo atual essa memória que fica, né, latente aí, porque fez sentido, né, porque produziu esse momento sagrado. Então, isso é para Eliade. O Maffesoli, ele vai dizer que a gente vive esses instantes eternos, não só nos grandes momentos. Um instante eterno foi a minha formatura, foi o meu casamento, foi o nascimento do meu filho. Sim, com certeza, né, esses momentos são, a gente eterniza na nossa memória, mas a gente tem instantes eternos cotidianamente, né? Às vezes, aquele encontro de olhar com alguém que não tem uma palavra sequer, mas a gente consegue cristalizar sentimentos, entendimentos, palavras, né, compreensões através daquele olhar. Então, esse instante eterno, aquele momento que eterniza e que se configura em algo muito mais especial, para o Maffesoli, ele vai dizer que a nossa função de pesquisadores é justamente pescar, né, conseguir apreender esses instantes eternos, aquilo que está mobilizando, aquilo que está se dando valor no nosso cotidiano. A partir de algumas premissas, né, de algumas noções, ele inclusive não coloca como conceitos, né, e a gente não vai achar quase para nosso desespero, né, a gente não vai achar um conceito firmado de cada uma dessas noções, né? Então, para a gente que está trabalhando nessa missão aí dos verbetes, isso é um complicador a mais, né? Porque se eu pensar assim, nós estamos agora no fundo das aparências, né? Terminando o nosso grupo, o livro No Fundo das Aparências. Então, até coloquei aqui uma das noções que é muito cara nesse livro, que é a ética da estética, né? Bom, existem, vou chutar, se tem 25 passagens, né, do termo ética da estética no fundo das aparências, 25 passagens dizendo de formas diferentes, né, o que é, para Maffesoli, a ética da estética, né, relacionando com outras coisas, reafirmando de uma maneira diferente. Então, a gente não vai encontrar, né, mesmo se a gente pensar, no tempo das tribos, ele vai dizer que tribalismo é tal coisa, né? Não, ele vai formulando todo um pensamento, um entendimento de uma fotografia, né, de um tempo, para explicar uma noção que ele considera aí cara para esse entendimento do nosso cotidiano, né? Desses instantes eternos que fazem o nosso cotidiano. Então, a primeira noção assim que eu trouxe é o presenteísmo, né? Então, ele é um sociólogo dedicado a entender o presente, né? Se a gente voltar lá a passagem que eu trouxe aí como motivadora da minha relação com uma Maffesoli, né, mais intensa, ele já vai falar lá do presenteísmo, né? Então,
aquele carpe diem de antiga outrora, né, do aproveitar o dia, ele se configura no aqui e agora, no hoje. E é esse hoje que nos diz, né, qual é a nossa marca, como a gente vive. Então, ele é um sociólogo que olha, muito embora seja um teórico de autoconhecimento, né, de todas as matrizes conceituais e teóricas de tudo que ele produz, né? Eu acho que os livros dele deixam isso bem, bem claro, assim, né? Ele vai fazendo relações teóricas, um mapeamento, né, dos conceitos, das palavras mesmo, da etimologia. Então, é um autor em profundidade, mas o seu olhar, a sua proposta sociológica é de estudar o presenteísmo, né? Então, o que nos faz hoje a sociedade que somos? Que práticas, que vivências, que sentidos, que símbolos, que noções, que embates, né? Então, o presenteísmo. E com a outra característica de dizer que a gente sempre vai buscar aquilo que é, né? Então, uma compreensão de como a sociedade é e não de como ela deveria ser. Então, ele vai tirar essa pretensão de corrigir os rumos, né, de uma sociedade, de uma comunidade, de uma época. Ele está sempre dizendo, olha, a gente tem que olhar o que é, né, entender o que é, e daí depois cada um tire as suas conclusões, né? Então, as análises dele, os livros, são sempre entendendo, relatando, analisando o que é, né? Como acontece na visão dele de sociólogo. Outra noção, né, que ele vai dizer que é uma marca deste presenteísmo, né, do nosso presente, é o tribalismo, que eu acho que é a noção que vocês estão trabalhando, né, mais fortemente agora, que é justamente essas filiações por afinidade, né, que vão formando as tribos, né, as ligações por afinidades e que formam essas tribos. Então, volta se a gente pegar aí, a uma ancestralidade, né, de tribalização, muito embora o que ele vai dizer são tribos pós-modernas, né, são tribos que se vinculam por afetos, por interesses, sem uma obrigatoriedade de continuidade, né? Então, as tribos, elas podem ser efêmeras, eu posso participar enquanto durar meu interesse, e enquanto persona, né, que é uma outra noção que ele utiliza, quer dizer, ele vai nos tratar todos como persona lá, a persona grega, né, da máscara, da personagem, de que todos nós, vocês podem ver que é muito difícil ele utilizar o termo sujeito, ele vai utilizar o termo persona. Somos personas que estabelecemos papéis sociais. E esses papéis sociais nos levam a nos vincular a tribos, né? A tribos de interesse. Então, conforme eu sou mãe, eu sou professora, eu sou estudiosa do imaginário, eu gosto de yoga, então, são interesses, são máscaras que eu vou assumindo, né? Que me permitem me vincular a essas tribos. Bom, mas aí então eu sou mãe, em certo momento eu curto muito, sei lá, me vincular a grupos de brincadeiras de rua, né? Bom, meus filhos crescem, eu não tenho mais, aquilo não me chama mais atenção, já supriu a sua função na minha vida, nos meus interesses. Nada me impede que eu, né, me desvincule dessa tribo das mães que incentivam brincadeira de rua e vá agora participar do grupo de mães
que levam filhos na balada, né? É um exemplo banal, né? Que, obviamente, a gente tem tribos muito mais fortes e de vínculo na sociedade, mas o sentido essencial da tribo de Mafezoli é justamente isso, né? É essa união por afinidade que não tem um comprometimento temporal, né? E ela pode ser desfeita, desvinculada quando o interesse, né, terminar, né? Muitas vezes ele vai dizer assim, são interesses sucessivos, né? Os interesses vão se sucedendo e a gente vai trocando essa forma, essas tribos nas quais a gente se filia. Mas ele diz que isso é uma marca do nosso tempo. Esse vínculo, essa proximidade, a se juntar com pessoas, né, com gente que compartilham de um mesmo interesse e que desse interesse conseguem produzir instantes eternos, justamente porque estão os vivenciando juntos, né? Então, isso está muito forte, né? A gente até estava discutindo assim, no Fundo das Aparências, semana passada, agora sexta a gente vai ter um encontro de novo. A gente estava dizendo assim, meu Deus, né? Ele escreveu esse livro, acho que a primeira edição de No Fundo das Aparências é de 96, e o que ele fala parece tão pertinente para a gente entender o movimento das redes sociais hoje, né? De como o próprio tribalismo também, né? De como a gente se vincula, de como a gente tem personagens, né? As personas dominando e trazendo uma legião de seguidores para essa tribo, e que isso muda, às vezes, por uma expressão mal colocada, né, desse líder, vamos pegar assim, dessa tribo, a questão do cancelamento nos dias atuais, né? Uma palavra pode derrubar a tribo, né? Pode acabar com esse vínculo, ou ao mínimo, trazer essas relações conflitantes, né? Isso que estremece. Então, essa é a noção básica, assim, para Mafezoli, né? Nas tribos, assim, a gente se une, é uma filiação por interesse, por afinidade, que pode ser efêmera e dura enquanto durar esse interesse de proximidade, né? Esse interesse de relação. E o tribalismo, para ele, é uma forma, né? É uma forma de estar no presenteísmo. E também, essa é uma noção bastante cara para uma Mafezoli, né? Ele vai dizer que a forma é formante. Ou seja, a forma como a gente faz as coisas nos forma, ou nos informa, né? Não nos informa só de informar, mas nos informa, nos coloca dentro de uma forma, de um modelo, de um padrão. Então, ele vai dizer que a forma, o estilo de uma época, né? O estilo de um grupo, ele é formante. Ele vai dizer quem é aquele grupo, ele vai servir de elemento simbólico para reconhecer aquele grupo, né? E os grupos, muitas vezes, ou na maioria das vezes, fazem questão disso, de ter estilo, forma própria, que os permita reconhecê-los enquanto tal, né? Então, o tipo, ele fala muito de moda, né? Por exemplo, o tipo de vestimenta, a forma, mas não só, né? O tipo de comportamento. Hoje, se a gente pensar, mais uma vez, a questão das redes sociais, se a gente for pesquisar o perfil de alguém, é comum que a gente pesquise quem aquela pessoa segue, ou seja, que tribos ela faz parte. Qual é o estilo dessa pessoa? E o estilo eu vou saber a partir das tribos. O que as tribos me dizem? Que afinidades ela tem? Que interesse ela tem? E isso me dá a forma da pessoa, né? A imagem, a passagem que se transforma em imagem. Então, a passagem de vida do cotidiano dessa pessoa vai deixando rastros, pistas, para nos dizer qual é o seu estilo, né? E, de uma maneira mais coletiva, o Mafezoli vai dizer que uma das formas, estilo da nossa sociedade atual é o tribalismo, tá?
Outra questão bastante falada por ele, né, que vai complementando, na verdade, vocês podem ver que não são noções distantes conceitualmente uma das outras, né? Elas vão se complementando, elas vão se reforçando. Então, a ética da estética, faltou um desenho ali, né? Não é ética a estética, é ética da estética. É também um conceito que a gente, em algumas pesquisas, utilizou bastante, em que ele vai unir essa visão do presenteísmo também como um modo de olhar. Né? O que ele vai dizer? Que a ética é a motivação que nos leva à contemplação, ou à vivência em comum. Então, ética da estética é o que nos motiva a compartilhar. Qual é a ética da estética de grupo tal? Qual é a ética da estética de determinadas pessoas ou de determinado país? Ou da nossa época atual de uma maneira mais geral? Então, ética da estética. As motivações, o que nos motiva a compartilhar em comum. Por isso que eu disse que as noções não estão distantes umas das outras, né? A gente já tem pistas aí. Bom, a ética da estética, para uma Fezoli, passa muito pelo presenteísmo, pelo tribalismo, né? Então, o que nos motiva a compartilhar, né? A gente pode dizer hoje, suspeitar ou colocar aqui, né, que uma questão ética da estética do tribalismo hoje é a questão da visibilidade, né, do engajamento, ou seja, as pessoas querem se tornar visíveis, então, para isso, elas vão aglomerando, aglutinando, isso seria uma forma, né, um estilo de vida hoje, então, são conceitos que vão se unindo para dar esse entendimento ao que uma Fezoli chama atenção no nosso cotidiano. E para identificar essa ética da estética, né, ele vai dizer que a gente precisa voltar nosso olhar ao cotidiano, mas ao cotidiano daquilo que é banal, daquilo que às vezes a gente acha que isso não renderia uma pesquisa, né? Ou isso não é importante o suficiente para sustentar, né? Ou para ser objeto de uma dissertação, de uma tese, ou de um projeto de C ou um TCC. Porque é banal demais, é corriqueiro demais, né? É um gesto que a minha vozinha tem e que a minha sogra também. Como é que isso pode ser estudado na academia, né? Tendo como base um autor francês, é exatamente esses movimentos banais que se repetem, né? Que ele vai dizer que formam o nosso cotidiano. E que se formam o nosso cotidiano, formam uma ética da estética. E se formam a ética da estética, vão estar falando sobre o estilo de uma época, sobre o espírito do tempo de uma época, né? Então, as banalidades do cotidiano, elas não são banais sociologicamente ou academicamente. É isso que ele vem chamar a nossa atenção e coloca muito ricamente. Então, se a gente vai querer saber alguma questão de uma prática religiosa, né, não é só o texto religioso que é passível de ser analisado porque já é um dogma, porque já é reconhecido, né, porque já está estabilizado simbolicamente na nossa sociedade, ou que tem uma pregnância já incontestável. Mas, às vezes, uma prática emergente, né, ou um próprio conflito entre os fiéis daquela religião, entre o entendimento, parecem banais, né? Por que as pessoas passaram a agir de maneira diferente? Como é que isso se relaciona com o entendimento, com os sentidos simbólicos da narrativa dessa religião? Então, não é a narrativa só em si, né? Muito embora ela seja importante para a gente entender todo o fenômeno, mas o Fezoli vai dizer que
o banal, aquilo que está à margem dos, né, dos grandes feitos, das grandes narrativas, também é importante, e não só também é importante, ele vai dizer que deve ser o foco do nosso olhar como pesquisadores, né? E aí ele vai dizer que, ligando a própria questão do tribalismo, a gente passou de um momento, né, de uma época, e ele vai dizer que o fim de uma época não é época de fim, né? Quer dizer, assim, no sentido de que não é porque uma época acabou que é o fim do mundo, né? Quer dizer, são mudanças cíclicas que a nossa sociedade passa, né? E que a gente percebe muitas vezes, apesar da ressignificação da forma, do estilo, em essência a gente consegue ver sentidos muito próximos para as mudanças, né? E uma mudança que ele vai trabalhar bastante, né, dos seus livros, é a questão de uma migração, de identidade, né, de sujeitos com identidade, ou de pessoas, né, com identidade fechadas, né? Então, aquela velha síndrome de Gabriela que a gente conhece, né, eu nasci assim, né, eu cresci assim e vou morrer assim, que era, né, uma brincadeira para a gente pensar o conceito de identidade, né, aquela identidade moderna, para pensar na pós-modernidade em identificações, né? Então, aquilo que a gente falou no tribalismo, nas personas, nas máscaras, toda essa discussão está muito ligada a essa transformação. Inclusive, é um capítulo de No Fundo das Aparências, que ele chama da identidade às identificações, que a gente deixa de ser um sujeito que nasce né, com uma perspectiva, com uma forma, com uma ética da estética, e tem uma exigência moral de permanecer assim, né? Hoje, ao contrário, a gente já se permite e é valorizado quem vá buscando evoluir na vida, mesmo que isso condicione as identificações, ou seja, que a gente vá buscando identificações diferentes e que essas identificações nos ajudem a nos formar. Esse movimento das multi-identificações, né, de que a gente vá buscando esses interesses sucessivos, e em alguns momentos ele chama de sinceridades sucessivas, né? Porque a sinceridade do vínculo é naquele momento. Não é porque eu abandonei uma tribo, né? E todo mundo pode pensar aí, alguns recém saíram da adolescência aqui, né? Mas quem já faz bastante tempo que passou pela adolescência pode pensar assim, né? Meu Deus, como é que eu pude me vincular a tal tribo ou a tal grupo, né? Em determinada época. Como é que eu pude sair na rua assim? Se a gente vê foto, né? E isso não é só adolescente. Às vezes a minha filha, que hoje é adolescente, olha para as fotos de infância e diz assim: ô mãe, essa foto aqui, a criança não tinha mãe? Porque a foto representa, né, um recorte, é uma fotografia de um momento. As sinceridades, elas são sucessivas, mas elas são sinceras naquele instante, e por isso que a gente pode transformar aquele instante em eterno, né? Então, a forma, o estilo dizem respeito àquele momento, àquela época. E as identificações, então, para a Maffezolin, vão ser nesse sentido, de que durante a vida, né, a gente vai tendo identificação sucessiva conforme os interesses que a gente, né, estabelece, e que isso não necessariamente nos torna uma pessoa indecisa, ou sei lá, qualquer outro adjetivo, né? Isso é o que está nos formando enquanto personas mesmo, né? São as experiências, os momentos, né? São as éticas da estética, né? Ou das estéticas de cada momento. Então,
é bem importante entender isso, assim, né? Que as multi-identificações são talvez uma do estilo, da forma mais característica que uma Fezoli tem visto na sociedade contemporânea, assim, né? Nesse pós-modernismo. E vincula muito ao tribalismo, né? Então, o tribalismo é possível, as tribos são possíveis porque elas geram identificações. Né? Então, a gente se vincula à tribo por uma identificação que é uma sinceridade momentânea, né? E ela pode ser sucessível, né? Ou sucessiva, quer dizer, ela pode ser sucedida por outra identificação, que é sincera também enquanto durar, né? É o presente que importa, eu não fico me preocupando, mas será que daqui a 10 anos eu vou estar interessada nessa tribo? Não, essa tribo ou esse grupo, ou esse artista que eu sigo, ou esse coach, ou esse influencer, ou esse grupo de tal coisa, eu sigo porque eu tenho interesse, porque eu me identifico com aquele conteúdo, por aquele formato, por aquele estilo, e isso me permite ou me traz uma ética da estética, uma motivação para uma vivência, para uma contemplação em conjunto. Né? E quando eu estou falando aqui dessa estética, é uma estética bem do banal mesmo, do cotidiano. Né? Não é aquela estética, muito embora tenha uma essência disso, né? Mas não é a estética da arte, né? No sentido só de uma contemplação mais plena. Ela pode ser uma estética de contemplação e de efeito muito efêmero, né? Quer dizer, me traz pequenas poções de paz, me traz pequenas poções de alegria, me traz pequenas poções de conhecimento durante o dia. Então, é o que me permite hoje, tá? Todas essas noções, elas são noções para a gente entender a sociedade, né? Uma coletividade, e que amparam, né, um método, uma Fezoli, que é a sociologia compreensiva, né, que está lá mais detalhadamente descrita no Conhecimento Comum, que é o livro que ele descreve a sociologia compreensiva, que a gente entende, né, ou que a metodologia ampara todos esses conceitos como formas de olhar o mundo. Então, a sociologia compreensiva é uma abordagem fenomenológica, né? Tem uma dimensão aí muito dinâmica, né? Justamente por entender essas banalidades do cotidiano, esses pequenos movimentos, e também levando em consideração essa dimensão conflitante da vivência social. Né? Então, tudo aquilo que movimenta, que move, que dá vida a essa socialidade, né, como ele chama, mas também que gera os conflitos. Né? Os conflitos também são base desse cotidiano e muitas vezes expressam aí uma ética da estética. Né? Se a gente pensar hoje os conflitos ideológico-políticos, né, eles nos dizem muito sobre uma ética da estética. Tem muitas pessoas que se mobilizam, né, que se motivam a esse estar junto justamente para estar no debate, né, respondendo comentário, contrariando, xingando, ofendendo, para uma Fezoli, e isso também é um estilo de uma época, né, de a gente perceber que esses movimentos fazem parte da vivência social. Sem perder de vista, como eu falei lá no começo, né, que não é uma visão tão detalhada quanto a de Dihan, mas sem perder de vista uma dimensão mítica dessa vivência social. Né? Ele trabalha muito com a questão do apolíneo dionisíaco, né? Também para entender assim, quais são as vertentes de gestos e de ética e de estética num ambiente mais macro, e como é que esse ambiente mais macro vai se dar no cotidiano, nas banalidades, né? Então, essa dimensão mítica também está presente na análise de uma Fezoli.
E aí a sociologia compreensiva, de maneira geral, tá? Assim, trouxe três procedimentos, assim, né? Ou três visões que sustentam a sociologia compreensiva. É claro que, né? É um livro todo explicando a metodologia, mas para a gente entender como se opera, assim, né? Então, ele tem um procedimento analógico, né? Justamente que ele vai tentar, né, ou propor, né, enquanto sociologia, identificar o formismo, né, e as comparações. Então, qual é o dinamismo do grupo estudado, né, da sociedade estudada, né? Depois, uma pesquisa estilística, que é o estilo de vida de uma época, justamente, então, para perceber, assim, o que as pessoas fazem, o que valorizam, como é que elas se portam, como é que elas se comportam, como é que elas se comunicam, que práticas elas têm no cotidiano, né? Então, é o estilo mesmo, né? Pensando nessa questão de que a forma é formante. O estilo de alguma coisa vai nos dizer muito sobre aquela coisa. Então, o estilo sobre uma época, o estilo de um grupo vai nos dizer muito sobre aquele grupo. E depois as correspondências, né? Aí sim, essa última dimensão aí, que é a carga mítica da socialidade de base. Ou seja, se é de uma forma, se funciona dinamicamente, né? É de uma forma, tem um estilo. Como é que eu posso relacionar isso, né, a determinadas premissas mais macro, né? Diante de uma moral de humanidade, assim, está mais direcionada para uma coisa, para outra. Então, essa é a questão da correspondência, assim, né? Ver em épocas como é que esse dinamismo se porta. Então, o mais importante, assim, né, de maneira geral, da abordagem da sociologia compreensiva, é que ele vai olhar para o aqui e agora, né? Então, esse presenteísmo, vai olhar para o cotidiano, né? Para as banalidades, para aquilo que é mais sensível, né? Então, em busca da razão sensível, né? Eu acho que a sociologia compreensiva, ela nos permite essa busca para a gente identificar o estilo de uma época, né? A ética da estética, ou seja, qual é a motivação de uma contemplação ou de um estar junto? Por que as pessoas, o que faz as pessoas quererem estar juntas, se unirem em determinado grupo, né? Essa é a ética da estética. E isso se dá muito no que ele chama aí nas miudezas, nas banalidades, daquele homem de vida sem qualidade, né, que em alguns momentos ele chama no livro, que é justamente a pessoa comum, né, a soma de pessoas comuns é que dá o sentido a uma época, né, o estilo de uma época, a forma de uma época. Então, a maneira como as pessoas comuns se portam, se comportam, se relacionam, se identificam, se unem, é esse conjunto de coisas, né, que permite aí essa ética da estética, que nos permite um estilo, né, uma forma. E aí a gente pode ver correspondências em outras socialidades ou em outras sociedades. Então, essa é a busca para Maffesoli, né, na sociologia compreensiva. E aí, através desses conceitos que permeiam, eu acho que quase todos os livros, assim, se a gente... É uma característica, né, eu acho que vocês vão perceber, assim, indo agora para o segundo livro, e depois os demais, né, não são livros que trazem conceitos que demandem assim uma grande novidade, eles vão se complementando, né? Em alguns momentos até se repetindo para reforçar toda essa noção aqui,
né? A gente não vai achar, assim, um ou outro livro que trabalhe, né? Ele tem a questão da violência, ele tem um livrinho que eu chamo livrinho porque ele é bem, bem fininho, que fala da questão da opinião pública, né? Mas todos eles podem ser análises diferentes, né? De recorte de olhares do cotidiano específicos, mas que estão ancorados nessas noções de presenteísmo, de tribalismo, de forma, de estilo, de ética da estética, de valorização do cotidiano, das banalidades da vida comum, do dia a dia e das identificações, né? É claro que tem outros conceitos, né? E tanto é que a gente está aí numa lista bastante grande de verbetes que sustentam a sua teoria. Mas eu acho que esses, na minha visão, né, e de maneira nenhuma é a correta ou é a melhor, enfim, mas do que eu leio, né, do que eu já li e estou relendo, essas noções, elas ancoram muito, né, até pela perspectiva da própria metodologia, né, e isso é bacana também. Eu acho que o Maffesoli, ele tem uma metodologia que respalda a teoria e vice-versa, né? Porque às vezes a gente encontra autores que são bons autores teóricos, mas a gente fica pensando assim, puxa, que metodologia eu tenho que utilizar, né? Ou como é que eu vou casar uma metodologia que dê conta dessa teoria, ou de buscar o meu objetivo junto ao meu objeto, enfim. E eu acho que tanto o Maffesoli quanto o próprio Dirhan também, no imaginário, eles trazem essa metodologia que já é um suporte teórico para o próprio desenvolvimento da sua teoria, né? Porque ela já nos mostra assim, os fundamentos, né? Então, assim, essa questão do formismo, da estilística e da correspondência ancora, né, todas as noções aí que ele vê como importantes no fazer, né? No fazer esse olhar sociológico. Então, estar atentos, né, a esses instantes eternos, né, aquilo que que pode ser muito efêmero, mas pode trazer marcas na formação dessa pessoa, na formação do grupo, e nas nossas memórias, né, e, em última análise, no imaginário social, e a busca da razão sensível, né? Eu acho que essa é o grande objetivo e a grande qualidade da sociologia compreensiva, né? De buscar essa razão sensível. A gente tem um método que ampare quem for a fundo depois da sociologia compreensiva, ela tem outros procedimentos, né? Ele vai explicando mais detalhadamente assim, o que ele entende pelo método, mas a questão da sensibilidade é muito valorizada, né? Então, essas sutilezas do ser humano e da vida em sociedade, né, ou na vida em grupo, é de uma riqueza, né, que é valorizada pela sociologia compreensiva. E o ser humano é cheio de sutilezas, né? Então, não dar vistas, né, não dar vez, não dar olhos a essas sutilezas, não é só um desperdício, mas é deixar de compreender realmente como funciona, né, essa dimensão aí da vivência social, né? Então, assim, nos coloca em xeque as facilidades da própria pesquisa, né? E aí isso também mexe com a gente que começa a ler, assim, porque ser capaz de dar vez, voz, olhos às sutilezas exige muito mais de nós pesquisadores, né? Porque a gente não resolve com um formulário de Google Forms, né? A gente muitas vezes não resolve com a facilidade da tecnologia. A gente tem que estar lá, presente, observando os detalhes, para além das palavras do que os sujeitos das pesquisas estão dizendo, né? É observar essas sutilezas, é observar
as sensibilidades, os gestos, os olhares, né, os movimentos. E isso eu aprendi. Tem uma cena que eu fiquei muito, me marcou muito, já era na minha tese, né, e eu entrevistei, e eu fiz a pesquisa do imaginário infanto-juvenil com crianças de baixa renda, que estavam tendo pela primeira vez o contato com um ambiente virtual, né, com a internet. Essas crianças tinham um ambiente, assim, muito distante do próprio objeto que eu estava estudando, que era esse acesso aos conteúdos virtuais, porque eles faziam, a época, em contratur, num projeto de inclusão digital. Eles vinham aqui para a Unisul, né, no contraturno da escola, justamente para conhecer a internet, né, para saber ter esse primeiro contato com esse mundo possível, esse outro mundo possível, né, esse mundo latente, virtual aí. E aí eu acompanhei essas crianças no projeto, né, acompanhei na escola e também as famílias. Então, esse componente de ir à casa das crianças e conversar com as famílias, ele me foi muito rico, porque eu poderia só observar essa diferença de comportamento entre as crianças que participaram do projeto de inclusão, aquelas que iam para a escola normal, né? E as professoras relatavam que teve um acréscimo de curiosidade, de interesse, de participação, enfim. Mas eu acho que a riqueza da pesquisa está justamente nas sensibilidades da família, porque eram famílias de um universo cognitivo ainda mais distante da internet do que as próprias crianças, né? Então, os pais diziam assim, eles falam internet, eu não sei o que é isso. Então, imagine, não conseguir processar simbolicamente, né, produzir imagens sobre o que é a internet. Para os pais, a internet tinha uma visão muito funcionalista, né? Eles dizem que mexem em computador. Computador deve ser muito bom, porque qualquer emprego que eles vão ter no futuro vai precisar mexer em computador. Então, se for trabalhar numa loja para tirar nota, precisa de computador. Eles me relatavam isso. E essa distância do conteúdo em si, do universo virtual que as crianças estavam tendo acesso, né? E essas sutilezas, né, do olhar, das reticências, né, na fala dos pais, do perceber, porque é muito diferente num formulário, talvez que eu nem conseguisse acesso, porque muitos pouco alfabetizados à época, né? Mas assim, você sabe o que é internet? Não. Do que eu perceber na conversa de uma mãe que ela não conseguia processar simbolicamente esse universo da internet, né? A riqueza da conversa, da sutileza, desse que não tinha televisão, vir me mostrar o radinho com o qual ele se informava, né? Então, essa troca simbólica, de subjetividade, de sensibilidade, enriquece muito a pesquisa e me disse muito sobre essas crianças. Né? Então, conhecer os meus sujeitos através das gentilezas, da sensibilidade, da sua família, do seu ambiente doméstico, eu acho que enriqueceu muito o meu olhar. Né? E aconteceu a mesma coisa em 2004, em 2014, 2015, eu tive um projeto aprovado numa agência de pesquisa para atualizar essa minha pesquisa uma década depois, né? Então, eu voltei nas mesmas escolas, né? Com crianças da mesma faixa etária, dos mesmos anos escolares, né? 10 anos depois. E aí, assim, a mudança é incrível, né, em uma década. Todas tinham celular próprio. Todas tinham um mundo digital na palma da mão. Né? E aí foi onde eu falei para vocês que todas tinham, nos YouTubers à época, né? Talvez hoje não seja mais o YouTube como ferramenta, como dispositivo, né? Como tecnologia do imaginário. Tenha outras redes sociais mais pregnantes aí. Mas os YouTubers eram para eles o ideal de identificação e de projeção, ou seja,
eles que eu idolatro e eu quero ser como eles. O que eu quero ser quando crescer? Um youtuber. Eu quero ser igual fulano. Engraçado, popular. Né? Então, isso foi me dando a noção, esse mapeamento de um estilo, de uma forma que formava, que forjava esse imaginário infanto-juvenil. Em épocas diferentes. Né? Então, eram formas diferentes de estarem engajados, de estarem em suas tribos, estilos diferentes, mas com certeza as banalidades e as sutilezas, como nos prega Mafezoli, fizeram a diferença para eu entender esse imaginário desse grupo em épocas diferentes. Né? Então, acho que a sociologia compreensiva nos dá muito isso. Eu não estava ali para olhar como essas crianças deveriam agir, como esses pais deveriam cuidar das crianças. Eu não disse em nenhum momento no meu artigo publicado se era certo ou errado as crianças terem um celular tantas horas por dia. Né? Elas me disseram à época, e talvez já dê quase para reatualizar a pesquisa, né? Elas me diziam à época que só largavam o celular na hora do banho. Né? E olhe lá. Então, vai nos dando pistas, né, dessa forma de como as pessoas socializam, né, de como e essas sutilezas que a gente vai vendo, assim, as estratégias, né, do cotidiano, da banalidade. Como é que eu vou saber que um celular é realmente importante, está sendo quase que uma presença quase onipresente na vida de uma criança, né? Quando uma me diz assim, eu faço tarefa, minha mãe não pede para eu não usar celular. Mas daí eu erro e eu passo bastante corretivo para demorar muito a secar, porque daí eu não tenho como fazer a tarefa e eu fico no celular. Olha só, as estratégias, né, para que eu possa burlar aí, né, não no sentido criar estratégias mesmo, né, para fazer o que eu quero, aquilo que está sendo importante, conversar com os meus amigos, ou ver, ou participar daquela tribo que eu me identifico, né? Na época o youtuber, mas hoje o influencer, sei lá, porque mudou, né? Essa imagem é diferente do youtuber da época para o influencer hoje, né? O negócio está ainda mais dinâmico, mas eles arrastam, né? Essas tribos dentro desse engajamento. E isso está presente nas sutilezas, isso está presente nessas banalidades, né? Quer dizer, quando que a fala de uma criança sobre um corretivo me daria um dado de pesquisa, né? Só vai dar quando eu estiver atenta a isso, eu estiver realmente ouvindo com esses olhos, né? E com os ouvidos realmente da sutileza, da sensibilidade, da banalidade, que a gente não perde nada, não deve perder nada do cotidiano quando está em busca de entender esse cotidiano. E é isso que o Mafezoli vai nos mostrar com as suas noções. Então, de maneira geral, né, o que eu tinha para apresentar assim, sobre o Mafezoli era isso, assim, para começar a nossa conversa, e fico super à disposição de vocês, assim, para a gente trocar mais, né, figurinhas aí sobre esse grande pesquisador aí que tem nos mobilizado ultimamente. Obrigada, Heloísa. Imagina. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho, pela sensibilidade, por colocar também tantas questões que são relevantes para o nosso grupo, porque nós tendemos aqui, né, a trabalhar privilegiando. Certamente, nós nunca deixamos de lado o quantitativo, o estatístico, que também é importante, os dados, né? Temos aqui alguns alunos que trabalham na vida profissional, incluindo muito essa abordagem do jornalismo de dados, né? Mas nós sempre orientamos o grupo nesse sentido
da pesquisa qualitativa, da conversa, da história oral, do contato direto, até porque trabalhamos com memória, né? Uhum. A memória, no caso, para nós captarmos as suas expressões, muitas vezes nós utilizamos o contato direto, né, com as nossas fontes. Então, eu também observo muito essas diferenças, vejo que eu falo isso com os alunos, né, aqueles que já foram aqui também estagiários docentes, sabem que a gente coloca isso nas aulas, mas vejo também que cada vez é mais difícil os alunos, embora semana passada eu tenha sido entrevistada por um grupo lá da técnica de investigação jornalística, que a entrevista, eles montaram um cenário tão bonitinho, me senti até valorizada. E o entrevistador, ele estava tão arrumado, sabe? A roupa que a avó, a camisa que a avó tinha dado para ele, e ele estava com os adereços. Eu até me senti muito valorizada, porque normalmente os meus alunos, até pela correria, né, me têm mandado muita coisa já pelo Zap, e eu aí respondo, porque também estou correndo. Mas essa semana já tem um outro que marcou também uma entrevista comigo para quarta-feira, entre telas, não vai ser presencial. Até me surpreendi, porque, né, ele marcou e mandou tudo certinho, o horário, vai montar um cenário lá para ele, na disciplina de audiovisual, que é uma coisa bacana. Bom, Heloísa, eu vou passar para o grupo primeiro, porque eu tenho sempre muita pergunta e eu sou sempre muito egoísta de pegar tudo para mim, então não posso. Eu queria saber se vocês querem fazer alguma pergunta para a Heloísa. Senão eu posso começar, né? Acho que você pode começar, Cristina. Posso. Eu até, Heloísa, eu vou te perguntar uma coisa, assim, muito nessa questão, porque eu tenho dado aulas, e o Matheus e o Igor, que estão aqui, estão fazendo a disciplina de mídia, cultura e imaginário urbano, e as últimas aulas, né, eu comecei falando sobre o Flaner, sobre Baudelaire, sobre o século XIX, sobre modernidade, e nas últimas aulas nós trabalhamos, eu não estou aqui com os livros, mas eu vou até trabalhar com não sei se ele foi orientando do Jeremírio, Fábio Larroque essa semana, e trabalhei com o Máximo De Felice na semana passada, e eles falando sobre essa cidade conectada, mas também com dados de 2004, 2005. Até alguns alunos levantaram isso, imagina agora. Né? Eu encontrei um artigo do Fábio Larroca nesse último livro da Redigem, que eu até vou ler ainda, que eu não tinha lido, sobre pandemia, para ver se faço uma conexão, uma atualização daquelas informações. Mas como a gente estudou aquela cidade do flanelo do século XIX, da multidão, daquela descoberta que era o ambiente urbano, e hoje, talvez nós estejamos sendo mais assaltados por um ambiente talvez mais fantasmático, né? Muito virtualizado, em que a pessoa pode ficar o dia inteiro vivendo só aqui nessa tela. Eu não sei se você tem, a partir também dos seus estudos com Duran, com o próprio Maffezoli, né, com o trabalho que você fez com Juremir, porque eu fiquei só 6 meses, né? Bachelard, o que você traria para fazer uma reflexão sobre esse ambiente das cidades hoje? Se você acha isso mais ameaçador, se você... essa proximidade, a proxemia, né, da qual nos fala uma Maffezoli, ela poderia se dar também entre telas. Queria se você pudesse fazer alguma observação sobre isso. Para uma Maffezoli, sim, com certeza, né? E inclusive assim, essa questão das correspondências que ele vai falando, né, de a gente poder relacionar outros momentos, apesar de o contexto ser diferente, né? São atualizações, né? Então, ele vai dizer, sim, e a gente teve essa mesma sensação, né, que eu falei aqui no fundo das aparências, assim, bom, se ele disse isso em 96, parece, assim, que, claro, talvez na Europa já as redes já mais disseminadas, né, talvez ele já antevesse tudo isso, mas era um cenário muito incipiente, né, para a gente pensar, assim,
que o que ele diz, o que ele reporta, né, o que ele nos incita a pensar, cabe muito bem. Inclusive, a última discussão do nosso grupo ficou muito em torno disso, assim, né, das redes sociais, de como a gente vai tomando o nosso tempo, isso domina a nossa rotina, né, as nossas práticas, e não só ociosas, né, só do ócio, quer dizer, daquilo que a gente vai procurar para se entreter, ou buscar, mas as afinidades, inclusive, profissionais, né, aquilo que a gente se torna um imperativo, um estilo da época, como ele diz, né, de a gente ter que publicar, de a gente ter que divulgar, de a gente ter que mostrar para mais gente, né, mais pessoas, engajar. Então, essa conectividade como estilo de uma época não é só uma conectividade individual, né? É uma conectividade social, né? A gente pode dizer que é uma conectividade de cidades, né? Os serviços das cidades estão conectados, né? Hoje a gente não precisa mais ir à prefeitura, a gente não precisa mais ir à agência bancária, a gente não precisa se bobear, ir à igreja, né? A gente tem tudo em telas, né? A gente tem essa conectividade de vivência. E eu não sei, querida, assim, o Maffesoli, ele vai dizer que é um estilo, é uma forma de uma época, e que isso garante a mesma, né, noção de tribo, de conexão, de identificação, de presenteísmo, né? É uma forma diferente de estar conectada. Mas o que faz essas sinceridades sucessivas aí né? Ou seja, a ética da estética, a motivação está na essência do grupo e não na forma como a gente faz, né? Se vai à igreja presencial ou se liga no YouTube para acompanhar, né? Ou no Instagram para acompanhar a live do pastor que eu sigo, a ética da estética é a mesma, né? A justificativa para essa mobilidade da cidade que é diferente. Eu economizo tempo, eu economizo dinheiro, né? Tem a questão da segurança. Então, são outras questões que orbitam nessas decisões entre o estar junto, presencial, e o virtual, né? E aí a gente discutiu bastante isso, assim, né? No fundo, essas questões de virtualidade, elas são imperativas, elas são o estilo da época hoje, né? Quer dizer, a gente se mobiliza, a gente sabe das novidades, né? E não só a informação jornalística, mas assim, do que atua no mundo, né? O que está na moda, qual é a vibe, eles disseram assim, qual é a vibe do momento, né? Como é que as pessoas vendem as coisas, então a gente já sabe aquilo que a gente estava brincando assim, puxa vida, esse vídeo aqui que a pessoa eu estava contando para eles no intervalo que tinha dado um problema com a minha máquina de lavar roupa, e aí eu e o marido fomos para o YouTube para buscar como resolver esse problema, né? A porta travou e não abria, com a roupa dentro. E eu já tinha feito de tudo, assim, não vou chamar um técnico só para destravar, né? Vou ver no YouTube. Daí um lá fez um daqueles que nos chama atenção, né? Não chame o técnico, não bote um arame para puxar, não faça nada, que é muito simples, né? Muito... Gente, mas o vídeo tinha 10 minutos. Já estava em 9 e ele não falava o que era para fazer. Aí eu brinquei com ele, assim, não, no último minuto ele vai vender um curso de como abrir portas de máquina de lavar roupa travadas, né? Porque esse é muito o formato, olha só a forma de novo, a forma em forma. Então, esse é muito o formato das coisas hoje. A gente já está meio que escolado, né? A pessoa faz um discursão, uma narrativa sobre tal coisa, e no fundo o que ela quer? Vender. Mas o discurso em si é tão sedutor que muitas vezes a gente, mesmo sabendo disso, ou fica tentado ou vai fazer o curso, né? Porque isso da sedução também do discurso, da narrativa, ela é muito desse imperativo, né? Aí da virtualidade. Mas, Heloísa, Oi, Radsef. só uma pergunta, você conseguiu abrir a máquina ou não?
Abri. Olha só, mas não com a ajuda dele. O meu marido que disse assim, mas chegou a lavar? Eu assim, não. Quando eu vi que ela estava muito pesada, eu desliguei. Ele assim, então é pressão. Muda o ciclo direto para centrifugar, para tirar um pouco o ar de dentro, que ela vai, dito e feito. Ó, não é nem engenheiro, nem influencer, mas conseguiu abrir a máquina. E não comprei nenhum curso, melhor ainda. Então, a gente estava discutindo isso, assim, né? Esses tempos eu li participei como avaliadora de uma tese aqui do nosso programa. Ele foi meu orientando de mestrado e de doutorado foi orientando do Mário. E aí ele trabalhou com a questão da publicidade e ele trabalhou com 3 influencers, meio coaches, assim, desses, né? Que vendem coisas, que são pessoas de muito sucesso porque conseguiram vender uma ideia, né? Ou transformaram uma ideia em produto e estão muito ricos com isso, né? E aí eu comecei a ler até, e ele trabalha com essa questão, ele faz uma relação na tese de que esses coaches, né, influenciadores aí, eles formam a visão, e por isso que eles conseguem nos fisgar tanto enquanto sociedade, na figura do arquétipo do mentor. Então, eles são pessoas assim que se mostram muito como sábias e que têm o caminho para o nosso, né, para a nossa redenção. E aí eu comecei a ler a tese, né? E um deles lá, ele vendia um sucesso financeiro. Né? Uma pessoa que alcançou já milhões de seguidores e com certeza milhões também na conta, né? E aí ele vende sucesso financeiro. Gente, eu fui lendo os relatos e a análise que o Reginaldo fez do Instagram dele, né? Por um período de um mês. Eu me senti muito mal, no sentido assim, frustrada, porque assim, o que é que eu estou fazendo de errado na vida para não ter conseguido 1 milhão em uma semana, porque o negócio dele é 1 milhão em uma semana, né? Porque é tão convincente, a estratégia é tão convincente, né? Os exemplos, e aí as pessoas que vêm dar seu testemunho, né? Então, olha a tribo agindo, fortalecendo, né? Se vinculando e dando força à própria tribo. E aí isso é mais uma questão que a gente vai dizer, olha, essa dinâmica da vida social, tem gente que vai dizer assim, mas Maffesoli não fala que aí, então, tem toda uma questão mercadológica por trás. É isso que o Maffesoli está dizendo. A gente entender a sociedade, a dinâmica social como ela é. Né? Entender como isso age. Sem julgar no sentido de que, olha, isso é culpa do capitalismo. Né? Não, a gente vai dizer, vai identificar que as pessoas, né, estão ganhando, que com certeza, né, tem aí testemunhos reais, mas também aqueles que podem ser patrocinados, né? Mas essa é a dinâmica da sociedade atual. É isso que ele quer mostrar. Isso faz parte. As pessoas estão... esse formato, esse estilo está se multiplicando na internet. Né? Então, tem esse, tem o outro que ele falou um outro lá que é mais coach de autoajuda, né? Mas que também vende curso, que também tem os seus seguidores e que também vem os testemunhos, que fortalece a tribo, né? Então, nos mais variados nichos, há um estilo, há uma forma de estar presente, mais o presenteísmo, mais as tribos, mais a identificação, mais a ética da estética, são noções que estão presentes nesses mais variados tipos. Né? O que ele está dizendo? São noções que servem para analisar, e aí respondendo a tua pergunta, né, Cris? A cidade seja a forma como ela estiver sendo vivenciada. Né? Então, acho que essa é o grande valor da própria teoria do Maffesoli. Ele não serve só para a cidade moderna. Né? Ele vai servir para a gente entender como as cidades funcionam em cada época. O que gera de memória? O que faz a gente vivenciá-la?
como vivenciá-la, né? Presencialmente, botando as cadeirinhas finais de tarde na calçada e batendo papo com as vizinhas, ou não, né? É entre telas. Então, as formas de vivenciar, as formas de presentificar essa vivência nos dizem qual é a ética da estética dessa cidade, desse grupo, desse país, dessa sociedade naquele momento. Né? Então, as noções servem para entender o momento, independente das características do momento. Né? Eu acho que esse é o grande ganho da teoria do Maffesoli. Ele nos dá um amparo para entender, mesmo que o contexto vá se atualizando, vá mudando, né? Até porque muda muito rapidamente, né? Atualmente, assim, isso que eu falei da minha pesquisa, né? Se a gente for atualizar hoje, né? Ou reatualizar a atualização, com certeza a gente já tem muitos elementos novos, né? Dessa dinâmica, dessa sutileza, dessa sensibilidade, né? Para dizer assim, qual é a forma, qual é o estilo de vida, né? Eu acho que as coisas são mais aceleradas, né? Estão mais aceleradas. Mas essas noções ainda me servem para estudar esse contexto. Tá? Então, acho que essa é uma vantagem das pesquisas, né, do que ele nos apresenta aí como noções teórico-metodológicas. Heloísa, Oi? te fazer uma pergunta que você falou sobre cidade, né? Dessa análise sobre cidade. Aí eu pensei na questão de cidade, campo, urbano, rural. Você não acha que essa questão, né, dessas questões que você colocou, ela já invade a área rural também? De mudança de vivência? Sim. Sim, sim. É claro que num ritmo diferente, né? Mas se a gente pensar assim, claro, não fiz nenhum estudo também, né? Não é a minha especialidade, mas eu creio que pensando nessas, como funcionam essas relações de identificação e projeção, talvez por todos os símbolos, né, por tudo por todas essas narrativas disponíveis e encantadoras, né, se a gente fizer uma pesquisa, talvez o campo, a área rural, gostaria até de estar mais próximo de todo esse ambiente do que está. Né? Essa idealização, aquilo que uma vez a televisão já fez, né? E que promoveu toda uma mudança geográfica, assim, de incentivar o êxodo rural, incentivar simbolicamente, né? Pelas imagens que as novelas mostravam, né? E que forjavam o imaginário social das grandes cidades, enfim. Acaba que também, muitas vezes, essa relação aí urbano-rural também pode ser estimulante, né? É porque eu penso também o seguinte, né? A gente, durante muito tempo, a gente teve esse êxodo, né? Que foi do rural para o urbano. E agora a gente está tendo um processo inverso, que é do urbano para o rural. Então, se você pensar, né, nessas grandes festas rurais, né, que a gente tem rodeios, as festas country, né, essas festas todas onde você reúne grupos, eu estou falando grupos, não podemos usar o termo tribos, né, onde você reúne pessoas, então assim, você transfere, né, essa forma de pensar, né, de você agir, de você interagir com as outras pessoas para a área rural também. Então, assim, pensar que o rural de hoje não é o mesmo rural de 50 anos atrás. Não. E essa volta também é uma volta, eu suspeito, ou ouso dizer aqui de uma maneira muito empírica, assim, um bate-papo mesmo, nada teórico, é um retorno bastante gourmetizado. Né? Então, assim, isso de eu sonhar em ter uma vida desacelerada, voltar para o campo, né? Não é aquele campo dos anos 50 que os meus avós passavam trabalho lá e tinham uma casa simples, e, né, não,
pouca energia, mais fogão a lenha, enfim. Não, eu quero voltar para o campo, numa casinha muito bem estruturada, que tenha o fogão a lenha, mas de preferência ar-condicionado nos dias que for muito quente, né? Água bem aquecida. Então, é também um retorno gourmetizado, né? É claro que a gente vai evoluindo também quanto a essa questão das nossas noções de bens materiais, né? Eu acho que a sociedade, como um todo, de maneira geral, né? Tirando, claro, aí as diferenças, ela evoluiu ao acesso de bens, né? Então, isso vai fazendo com que o nosso imaginário também evolua para as nossas idealizações, né? Para a nossa imaginação, para a nossa essa relação com o futuro, né? Aquilo que a gente projeta. Outra coisa é o que tu comentasse também, que essa volta, que não é uma volta permanente, mas uma volta de contato, né? Então, participar de festas, de eventos, né? De momentos dessa vida rural, para se sentir inserido, acaba também modificando lá, né? A área rural, sim, né? Porque a gente tem mas é uma troca intercultural como todas que a gente acaba, né, estabelecendo. Assim, a gente sempre leva um pouco de nós, né? Deixa um pouco de nós e traz um pouco do ambiente que a gente vai. Então, nada fica em estado, né, puro, assim, eu acho que tem essa relação. Outra questão que eu... e aí dá para aproximar com uma fesolia, assim, o estudo que eu fiz não foi especificamente de uma fesolia, mas eu acho que a gente entrou numa necessidade, principalmente pós-pandemia, que eu chamo de necessidade de reequilibração do próprio imaginário, né? Porque a gente teve o nosso imaginário, quer dizer, toda a nossa formação simbólica meio não, né? Bastante desestruturada com a pandemia, né? Ninguém saiu igual, né? E talvez alguém possa até dizer que saiu melhor, né? Mais evoluído, enfim, mas não foi um processo de toda maneira fácil, né? De maneira geral, acho que deixou marcas bem negativas em todo mundo, né? Assim, e aí eu até escrevi um capítulo sobre isso, essa necessidade de reequilibração, pensando no que o Ramsés falou, essa busca aí sim pensando na questão mais arquetipal, mais aí junguiana, durandiana, né? Essa busca mais de ânima, né? Ânima é esse nosso potencial mais disso que nós estamos falando, aí, talvez por isso eu falei que a gente possa aproximar de uma fesolia, mais voltado à sensibilidade, né? A esse olhar mais de acolhimento, de desaceleração, de contemplação, né? Que todos nós temos, né? Então, o Jung vai dizer que ânima é esse dispositivo feminino, né? E ânimos o masculino, mas pelas características, embora todos nós, seres humanos, temos os dois, né? Então, tanto homens quanto mulheres, né? Temos essa imagem, né? Essa predisposição para essa força motora, né? Tanto do acolhimento, da sensibilidade, quanto ânimos, que é mais da ação, da reação, né, da busca, o que a gente poderia ligar mais ao trabalho, à rotina, à correria, né, está mais ligado ao lado masculino. Então, eu vejo que a sociedade como um todo, aí buscando essa matriz, né, mais mítica, a sociedade como um todo, ela tem caminhado muito mais para ânimos, né, para essa busca, para essa rotina, E aí, eu acho que a pandemia nos alertou para essa necessidade de reequilibração, né, com ânimo aí de mais acolhimento, mais respiração, mais subjetividade, né? Eu escrevi isso logo ao fim da pandemia, né, porque eu acho que foi um desequilíbrio. O imaginário, ele é dinâmico, né? A gente não pode dizer assim que a gente... aí o conceito de bacia semântica vai falar justamente isso, né, de que a gente tem épocas de realização, de produção de determinados sentidos, e isso, com o passar do tempo, vai se
né, se esvaindo aos poucos para o aparecimento de novas, né, de novos símbolos, de novos mitos que nos formam, nos dão sentido, mas, como o próprio Jihan diz, essa bacia semântica, ela geralmente tem um tempo de 3 gerações, né, para mudar o nosso imaginário. Então, às vezes, a gente muda os sentidos de uma sociedade e não se dá conta que mudou. Por quê? Porque foi mudando, são as escorrências que o Jihan fala, né? Um sentido vai escorrendo e adentrando no sentido, né, do outro, e a gente vai, aos poucos, atualizando sem se dar conta. A pandemia foi uma mudança simbólica abrupta, né? De uma hora para outra a gente teve contato com a morte, de uma hora para outra a gente não podia sair de casa, de uma hora para outra casa não era casa, casa era escola, casa era trabalho, casa... Então, a confusão, né, simbólica, imaginal mesmo, foi não é o fluxo normal das nossas atualizações simbólicas, né? Deu pane no sistema mesmo, no nosso sistema, né? E eu percebi isso claramente, a gente escreveu 2 artigos, esse que eu fiz sozinha sobre a necessidade de reequilibração do imaginário, e um anterior a gente fez sobre a mudança de sentido da noção de casa, né? A gente escreveu no grupo de pesquisa, assim, porque casa, né? A gente vai lá em Bachelard, casa é o símbolo mais simbólico do regime noturno, né? Da intimidade, do acolhimento, lá a casa, né? Que é como o nosso sótão, o nosso porão, né? O útero materno, tudo é símbolo de intimidade, e a gente perdeu isso, né? A nossa casa estava escancarada. E essa ideia do artigo de discutir simbolicamente o sentido de casa veio quando eu estava... meu filho estava tendo aula virtual, né, remota, e nas primeiras semanas as aulas eram gravadas, ainda não eram, né, síncronas. E ele estava assistindo a aula gravada, passando as atividades, e eu trabalhando ao lado, né, e ele assim, mãe, posso ir no banheiro? Ele levantou a mãozinha assim, meu Deus, a criança está em casa, levantando a mão e me pedindo permissão para ir no banheiro. Olha a confusão simbólica de espaço, né? Bachelard que trabalha tanto a noção de espaço. Essa criança não sabe mais onde está no mundo, né? Porque casa é um momento, é o ambiente da intimidade, da liberdade, né? Que eu transito sem... Claro, as famílias têm as suas regras, né? Mas, assim, eu creio que nenhuma casa tem uma limitação de horário para as necessidades fisiológicas da criança, né? Então, pedir para fazer xixi não tem que ter horário, né? E isso é muito uma prática, uma imposição de uma rotina, né, escolar. Claro, ele estava vendo a professora, assistindo a professora, né? E aí ele levantou a mãozinha e pediu para se ele podia ir ao banheiro. E, assim, é uma confusão, né, de sentido no ambiente, né? Inúmeras vezes, enquanto ele estava me vendo, ele olhava para mim e me chamava de tia. Tia, mãe. Então, assim, a confusão, aquela pane no sistema, né, para a gente ver que nenhuma mudança simbólica ela é abrupta. Muito embora a gente esteja percebendo essas mudanças, por exemplo, de conectividade cada vez mais rápido, né? A gente consegue ver, não faz muito tempo começou, né? As pessoas começaram a agir assim, né? Ou até caracterizar por rede social, né? Hoje quem usa Facebook, né? É o tiozão. Os de tal e tal idade estão no Instagram. Agora já, né? TikTok é para não sei que faixa. Agora tem uma nova. Então a gente consegue meio que mapear os movimentos, as participações, as tribos, os grupos, né? Que tipo de pessoa participa do Facebook, que tipo de pessoa participa do Instagram, e que tipo de pessoa participa de que coisas no Instagram, né? Então, a gente vai meio que já identificando e vendo essas dinâmicas, né? O informar lá do Maffezoli, né? Dar forma, né? Colocar dentro de uma forma, e para entender esses movimentos, essas dinâmicas, né? Então, é tudo muito rápido, mais rápido, né? Mas não tão rápido quanto foi a maneira abrupta da pandemia, né? Então,
eu acho que tudo isso teve consequências bem sérias que a gente ainda está digerindo, absorvendo, né, tentando lidar, né, e questões que vieram para mudar mesmo, como esse nosso ambiente aqui, né, a gente já nem discute mais em reunir, em chamar, em criar oportunidades de nos reunir virtualmente, coisa que antes da pandemia, né, a gente preponderantemente a gente pensava no virtual, né? A gente fazia no virtual, no presencial, desculpem, né? Então, hoje a nossa lógica já é, né, o virtual, assim, excepcionalmente a gente consegue nos encontrar no presencial, né? A gente já programa alguma coisa no presencial. Então, as lógicas mudam, né? Mas, em essência, o que nos une, né? Eu acho que é isso que uma Fezoli vai dizer, assim, né? São as identificações, uma ética da estética, que não precisa ser sempre a mesma, né? Por exemplo, a nossa ética da estética, a nossa identificação aqui é uma, né? O grupo que entrou agora há pouco aí tem outra, né? Então, mas tem uma ética da estética, né? Eles têm uma organização, um vínculo, uma proximidade, eles despertam entre si sentimentos através das suas ações em conjunto, né? Que para nós podem ser questionáveis, mas eles devem ter os motivos que os mobiliza para numa tarde de segunda-feira, né, fazerem o que fizeram. Então, assim, isso, assim, são N situações, né, N estilos, mas o que uma Fezoli vai dizer é que esses estilos dizem muito sobre a época que a gente está vivendo. Heloísa, essa conversa é tão boa, né? Mas eu também acho que a gente tem que ter respeito pelos horários aí, um pouco cartesianamente, tentando não deslizar muito, né? Eu não sei, adorei as suas respostas, eu acho que elas dialogam muito com vários sentimentos que eu tenho. Também escrevemos um artigo, Ana Paula, eu e Mariana, né, sobre a questão dos telejornalistas com as suas casas, que revelavam um lado da sua privacidade, embora aquilo tenha sido depois modelado, né, para a iluminação ficar ok, o detalhe na parede e tudo mais. Mas como havia essa troca, né, quer dizer, optamos mais com a Ana escrevendo em cima de referências do palco, do teatro, e eu, Mariana, colocando mais a questão do jornalismo. Né? Mas é muito interessante, porque houve uma revolução com isso, que nos facilita isso aqui, ótimo. Então, você não estaria conosco, eu não teria dinheiro da universidade para te trazer, que seria o ideal, mas, quer dizer, nesse aspecto é uma maravilha, né? Mas tem um lado que a sutileza, as coisas que a gente percebe, né? Quando está mais próximo no vis-à-vis, né? No face a face, eu acho que a gente perde algumas coisas em alguns momentos. Eu não sei para onde vamos também caminhar, mas certamente tem a questão do trânsito, mas aí vamos ficando enfurnados nas casas, ocupamos menos a cidade. Eu tenho muito medo das cidades daqui a sei lá, se a gente não tomar cuidado, daqui a 15 anos começarem a ficar cidades fantasmáticas mesmo, cada um fluindo, né, nessa fruição do mundo via telas e, né, não sentindo o calor dessa tarde de inverno, não vendo um pôr do sol lá no alto da universidade, que é maravilhoso, outras questões, mas que nós vamos ter tempo para pensar, né? Eu também acho que nós ainda estamos ainda fazendo uma reflexão sobre esse ambiente da pandemia, o que ele nos causou, o que ele causou nas crianças, embora eu acho que as crianças estão retomando, eu vejo a minha neta de 4 anos, retomando bem rapidamente a questão do convívio social, né? Mas eu acho que temos que pensar. Gostaria depois que você me enviasse teu artigo para eu poder ler, eu te mando o nosso também, né, Ana? A gente pode mandar para a Heloísa. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais perguntas, porque eu acho que todos estão com a vida também meio corrida. Eu só né? queria agradecer a Heloísa, porque eu acho que a gente teve muita dificuldade e essa palestra, né, essa fala esclareceu bastante coisa, inclusive aquele esqueminha que você trouxe, eu acho que ajudou a elucidar algumas dúvidas nossas. Então, só agradecer mesmo, pedir desculpa pela confusão aí. Imagina, eu que agradeço, fiquei bem feliz.
A Thalita, que é muito dos esquemas, colocou aqui no chat. Amei o seu esqueminha. Depois manda para a gente. Ah, eu mando sim, eu mando para vocês. A Thalita adora. Eu preparei, eu vou preparar só para os. Porque senão a gente começa a falar e se perder nos próprios pensamentos, né? Tomar rumo que não sabe. Eu vou fazer só pelo menos esqueminha para eu seguir, saber onde começar e onde eu tenho que terminar. Mas eu mando sem problema. Mas foi essencial para nós, Heloísa, porque sabendo da sua paixão pelo Duran, né? Porque eu já te ouvi falando, e aliás, eu vou dizer, para mim foi dificílimo, porque quando eu estive lá na Unisson, com umas palestras do pessoal que trabalha realmente com imaginário, com o Duran, Bachelard, eu disse, meu Deus do céu, eu que ficava um peixinho fora d'água. Aos pouquinhos... Mas ainda é, Cris, é dificinho. É difícil, mas é um desafio, né? Porque aí já vai para outras áreas, né? Do nosso inconsciente, da coisa coletiva, né? Porque é muito interessante. Eu acho que também vou fazer isso, Heloísa. Eu vou te agradecer demais. Depois eu acho que a gente vai trocar muitas ideias nesse caminho, né? Bom. E acho que para os alunos também, primeiro vai nos facilitar muito esse acesso às leituras, aos outros livros que nós vamos trabalhar, né? Mais 3 ainda. Depois os verbetes, também tem um apoio do Juremir para isso, né? E é muito interessante, porque tudo que você, de certa forma, coloca aqui para nós, eu achei muito, muito bacana. Por exemplo, eu vi o Máximo De Felice, que né, tem uma linha de pensamento também. Eu não posso alinhar, porque eu não tenho tanto conhecimento, mas ele citando uma Fezoli nesse sentido, né? Dessas novas tribos, dessa tribalização do mundo. O La Roca, né, que foi editado lá pela Sulina, que eu não conhecia, o prefácio é de uma Fezoli, né? Então é muito interessante. E também é interessante como uma Fezoli, com toda essa simplicidade dele, no sentido não do texto dele, que é um texto complexo, né? De como tem um domínio. É bonito, mas é complexo. É complexo. Mas como ele também ele é um intelectual que também tem e ele recebe as suas críticas, né? Sim, pelas questões que ele tem a ousadia de falar, de se colocar, e que muitas vezes, né, realmente batem, né, com posicionamentos que ainda são mais cartesianos na maneira de trabalhar a ciência, né, de trabalhar. Apesar de ele ter uma aderência muito grande no Brasil, né? E o Juremir falou para a gente na última reunião lá de quantas teses, dissertações ele orientou e co-orientou, né, de brasileiros, mas sem dúvida não é unanimidade, né? A gente vê assim, né, muito nessa vertente mais cartesiana mesmo, né? Essa crítica, né, aos trabalhos dele. Mas eu acho que isso nos faz querer entender ainda mais, né, e ter argumentos de pensar essas reflexões junto com uma Fezoli. E eu acho que, de certa forma, ele também, a partir dessa, vamos dizer, da lógica, se eu puder usar essa palavra, que ele nos apresenta, ele também coloca, e nós podemos transpor isso para outros ambientes que não são tão afetivos, tão amigáveis, mas também que você consegue explicar essa aderência de grupos a um discurso autoritário, de direita, revanchista, destrutivo e tudo mais, que também faz com que pessoas se encontrem nessa identificação. Eu sempre digo assim, né, para os meus alunos, que uma das grandes questões, assim, qualidades que eu acho assim de estudar o imaginário, tanto via de Han ou uma Fezoli, é justamente isso que eu tentei mostrar aqui, de que cabe para analisar qualquer situação, qualquer contexto, né? Da vida social ou do posicionamento das pessoas, ou seja, a gente entender a ética da estética é entender, é levantar essa motivação da contemplação. Mais uma vez, como a Fezoli disse, né? Sem julgamento, sem o deveria ser. Então, estudar o imaginário, eu posso estudar o imaginário de esquerda, posso estudar o imaginário de direita. Ambos funcionam numa mesma dinâmica. O imaginário em si, né? A formulação imaginal, as estratégias simbólicas, cada um tem um resultado diferente, né? Então, é justamente isso. Independente das motivações, o que ele vai dizer é que, para as pessoas se agregarem e estarem juntas,
e ter identificações, elas têm as suas motivações. É isso mesmo que tu falou, tem uma lógica. Né? O imaginário tem uma lógica, e é isso que a gente estuda, independente de que grupo, né, ou de que resultado isso possa ter. A gente quer entender qual é a lógica das pessoas que se reúnem com esse objetivo. O que motiva, né? O que as motiva a estarem junto, a ter esse tipo de movimento? Né? Então, é perfeito o que tu disseste. Assim, e eu acho que isso é uma das grandes vantagens de se estudar o imaginário, porque o que o aluno, né, o que o nosso pesquisador, ele tem interesse de saber, a pesquisa não vai excluir o objeto ou o interesse por si só, porque ela não tem um direcionamento, né? Ela tem um entendimento de ver como acontece, né? Entender como ela dá o subsídio de teórico-metodológico de como olhar para uma sociedade, né? Para um momento, mas ela não dá direcionamento. E eu acho que isso dá a liberdade e a riqueza de eu aprender com pessoas que têm visões diferentes, né? Interesses diferentes. Porque e aí a gente percebe que e de Han tá certo, o imaginário tem uma lógica, independente do imaginário que for, né? Então isso é muito bacana, muito legal. Obrigada, Heloísa, muitíssimo obrigada. A gente depois te manda, né, Ana, um certificado que obrigada. São importantes para mostrar, né? Eu gostaria de poder te dar assim, um ramalhete lindíssimo de flores, bem bonitas, bem aquelas que parecem colhidas no jardim da gente, né? Às vezes até são, lá no meu sítio dá para fazer uns arranjos bonitos. Mas eu espero pessoalmente ter oportunidade disso. Tá? E da gente também, aí a Unisul, que é uma universidade super potente, né? E a cidade é uma delícia. E a gente conversar mais proximamente, né? Tomara. E foi uma delícia, um presente estar essa tarde aqui com vocês. Super agradável. Obrigada pela confiança, né? É sempre um diálogo, de maneira nenhuma, né? Estou falando em nome de uma Fedolina, é a minha leitura também, então espero poder ter abrido aí outras possibilidades de leitura e diálogos que vocês, né, vão desenvolver aí. Mas foi uma delícia. Muito obrigada mesmo.